Olá, meu povo, estamos aqui de volta para cobrir o jogo que aconteceu nesse sábado, nesse domingo, dia 31 de agosto, que foi o Barcelona e Rayo Vallecano. Eu esperei um pouco para gravar o vídeo hoje, para quando já tiver acabado a janela de transferências. É, não teve muitas movimentações do Barcelona, mas eu ainda vou mostrar para ver computação financeira e considerações finais de pessoas que pareceu que eu saí, não saíram e vice-versa. O que temos para falar sobre o jogo de Rayo Vallecano? Assim, não tem muito. A partida foi bem chata, assim, para ser sincero. São dois times que jogam parecido e assim, chato pra quem torce o Barcelona, porque eu garanto que todos os torcedores do Rayo Vallecano ficaram bem felizes do amasso que aconteceu nessa partida. A gente olha nas estatísticas e já consegue ver o equilíbrio de chutes ao gol. O Rayo Vallecano se deu melhor e ainda se daria melhor se não fossem os impedimentos. Os impedimentos desse jogo funcionaram, mas não funcionaram tanto quanto deveriam. Mas as principais defesas, que já vamos falar dele, mas do João Garcia, que foi espetacular, foram em lance de impedimento. E mesmo assim ele ainda conseguiu se virar bem. A posse de bola, o Barcelona esteve com mais posse, mas era aquela posse não letal. A posse que alguém que está tentando fazer a transição da defesa para o ataque, mas não estava conseguindo, porque a pressão que o time do Raio botava para o Barcelona era muito grande. E quando a pressão funcionava, ele já roubava a bola e já tinha uma grande oportunidade de fazer gol. Por isso que, mesmo com menos posse, eles ainda eram iguais ou melhores em finalização. Tinha mais passe, precisão de faltas, é claro que vai acontecer. E sobre a partida, no geral, é isso. É uma partida que preocupa o time, mais uma vez, mas não tanto porque se a gente trouxer um retrospecto do time na temporada dos últimos anos, das últimas temporadas, dos últimos 5 anos, o Barcelona só ganhou do Rayo Vallecano na casa dele uma vez nas últimas 5 temporadas. Mesmo na temporada anterior, se eu não me engano, foi um 2-1 pro Barcelona. Também foi um jogo difícil. Então, sempre é um adversário duro. O gramado do jogo não foi legal, não estava legal. E o que dificulta um time que joga mais com a posse, que tem mais jogadores de qualidade, que tem mais jogadores de drible, ou que enfeiza o jogo, piora o jogo do Lamine, piora o jogo do Pedri, piora o jogo do Rafinha, que acabaram por não fazer tão boas partidas quanto a isso. Os melhores jogadores, na minha opinião, obviamente, foi o João Garcia, o melhor de todos. O Christensen, que se saiu muito. Não dá pra dizer que foi muito bem, porque a defesa ficou exposta muitas vezes. Mas quando foi pro lado dele, ele conseguiu salvar. Tem pelo menos umas 2 ocasiões de gol certo, ou a menos que o paredão espanhol salvasse. Mais uma grande chance criada, que ele tirou. Que a bola claramente estava mais para atacante. Inclusive tem um lance que ele dá quase uma semi-voadora no cara, que dá um chute. Só que é totalmente na bola. E é um lance lindo, que não viu, tenta procurar depois. Realmente é uma tirada sensacional dele. Outra coisa que tem para falar é sobre a arbitragem. Mas tá meio estranho essa arbitragem pra La Liga. Mais uma polêmica de arbitragem envolvendo Barcelona. Sobre o pênalti, talvez eu esteja sendo clubista da minha parte. Sim, houve o contato, isso é inegável. É o do joelho do jogador, da lateral esquerda do Raio, que eu não vou saber o nome, no Lamine. E ele empurra o Lamine. Aí tem que saber se esse contato, é o joelho na perna do Lamine, se esse contato é o suficiente para derrubar. Muita gente está dizendo que não. Na minha opinião, me pareceu que sim. Parece que houve uma certa densidade. Talvez eu esteja sendo meio clubista, mas é isso aí. Então não vou julgar para quem não considera que foi pênalti. Mas uma coisa é falar que não houve contato, o que foi claro. Mas sobretudo, a principal polêmica desse lance é que o VAR
nesse jogo, ele teve algumas animações, né? Porque ele não estava funcionando na maior parte do jogo. Começaram a partida com ele funcionando, depois houve algum problema na cabine, perderam a comunicação e na hora do pênalti o lance não estava funcionando. Então, pelo que eu vi também, o árbitro chegou a falar para os jogadores do Raio Vallecano. Eu posso estar contando a maior fake news da história agora, mas é isso. Eu imagino que não seja. Chegou para falar que realmente não seria pênalti e ele não conseguiu voltar porque o VAR não estava funcionando. Então ele não foi acionado. Nesse tipo de lance, pelo que eu entendo da regra, se houve o contato, o árbitro viu que houve o contato e ele considerou o pênalti, o VAR não pode interferir, porque realmente houve o contato. Mas não sabemos como seria, como iria prosseguir. Tipo, no Brasil não importa, o VAR tem uma opinião, ele chama. Mas na regra é pra ser assim, está lá como assim. E o Lamine bateu o pênalti, é mais uma surpresa. Na renovação de contrato, ele já falava, tinha um termo que ele gostaria de assumir a responsabilidade de alguma das bolas paradas, sobre faltas e pênaltis. Pênalti, ele que sofreu. O Rafinha não parece tanto se preocupar com isso. Eu gosto do Rafinha batendo, realmente mais velho, mais experiente. Foi muito decisivo na temporada. E por mim ele ficaria de fora com isso. Sobre faltas, também, por mais que o Rafinha não fez um gol de falta pelo Barcelona, aquela cobrança que ele fez na Copa América até hoje me traz memórias. E sempre ele fica no quase da cobrança de falta. E o Lamine tá pelo menos nos pênaltis e nas faltas, até o Lewandowski está 100%. O Lewandowski não jogou esse jogo, imagino, por escolha tática, porque como o time do Raio joga de forma parecida, até seguindo as próprias palavras do treinador do time, que fala que se inspira no Barcelona, deixa muitos espaços e o Ferran é o jogador mais de aproveitar esses espaços. Com o Lewandowski, veremos como vai ser a questão dos pênaltis e da falta. Eu imagino que falta pro pé direito o Lewandowski siga cobrando e pênaltis também siga com ele. Aí faltas pro lado esquerdo vai revezar entre Rafinha e Yamal. Rafinha deve ficar com a mais faltas mais de longe, para dar um chute de longe, para tentar fazer para cruzamento. Normalmente é ele que assume essas bolas. Aí o que a gente tem aqui para falar sobre a atuação dos jogadores? O Lamine ficou com uma nota boa por causa do gol. Também teve alguns dribles certos, mas para mim não fez uma boa partida, não do nível normal dele. O João Garcia não tem o que reclamar. Se a gente botar aqui vai dizer que ele fez 6 defesas, mas quem viu o jogo sabe que foi muito mais que isso. Porque a maioria dos lances que ele pegou estava em impedimento. O Koundé, eu acho engraçado que, como normalmente é o Baldé que é mais ofensivo, que ele vai pra apoiar, mas como o Koundé também participa muito em apoiar o Lamine Yamal, as principais jogadas, pelo menos nesse jogo, saíram nas costas dele. O time usou muito aquele Easy, o camisa 7 do Raio Vallecano, que sempre fazia o pivô muito bom para acionar a bola nas costas do lado direito do Barcelona. Normalmente a jogada sempre saiu por ali. Então vamos ver como é que vai ser. O Koundé também tem um histórico de falhas sobre bola nas costas bem grande nas últimas temporadas, mas no geral eu acho um ótimo lateral e só rever essa concentração na partida e vamos ver se isso vai continuar nos jogos mais importantes da temporada e no restante dela. O De Jong tá com uma nota muito boa, porque ele fecha muito entre os zagueiros, ele tá com muito índice de passe certo, bola longa, mas realmente, se o cara que é o principal responsável pela arrancada do time para ligar a defesa ao meio, ao ataque, o time não aconteceu, quer dizer que ele não fez uma tão boa partida. O Pedri, pra mim, ele tá parecido com o De Jong, ou um pouco melhor. Ele errou muita coisa de passe de simples, rasteiro, mas também teve algumas situações de recuperar a bola, de drible e de acionar jogadores que ele foi bem. Mas no geral foram partidas abaixo do que esses dois podem fazer. O Daniel foi muito mal na partida, perdeu as duas das chances mais claras uma chance muito clara caiu pra ele e outra que foi da entrada da área, que ele também poderia ter feito melhor. As duas ele isolou, mandou por cima do gol, foi muito mal nessa partida. O Fermin entrou e também conseguiu fazer nada, muito sumido do jogo.
Inclusive, depois, em breve, falarei mais sobre o Fermin. O Rafinha foi substituído para a entrada do Rashford. Os dois não fizeram um jogo muito bom em termos de drible. O Rafinha também perdeu uma das chances claras. Que uma ele não toca pro Ferran e a outra ele toca quando não era para tocar. Foi o contrário do que ele deveria ter feito nas chances. Aquele taco pra chutar com o pé esquerdo, que é a perna boa dele, que ele vai lá na direita para buscar, ele toca pro Ferran e que ele chuta de direita, aquele tá com o pé direito, ele chuta. Então o Rafinha foi muito mal na tomada de decisão aqui. E o Ferran também era um jogo mais para ele, mas não foi legal. Poderia ter. É, ele foi mais útil para pressionar. Teve algumas, principalmente no primeiro tempo, criou alguns espaços com corrida para acionar logo ele, o Rafinha, principalmente os dois. Mas não foi uma boa partida do time do geral. A única coisa, ou a principal coisa que dá pra tirar sobre essa partida é a atuação do João Garcia. Que realmente o time que vinha sofrendo muito com o goleiro, ter um goleiro que em seus primeiros jogos pelo time já faz uma atuação desse nível pra evitar a derrota é muito bom. E falando sobre o jogo, é isso. Agora só queria terminar falando um pouco sobre a janela de transferências. O que eu falei sobre o Fermin é porque tinha saído uma notícia que o Chelsea queria a contratação dele e agora o Chelsea desistiu desde que o Barcelona pediu mais, porque a oferta era de 40 milhões de euros, o que, sinceramente, é muito pouco pro o jogador, ainda que deve se mostrar que não é titular do seu time, mas é muito pouco. Por exemplo, o Enzo Fernandes do Benfica, quando ele foi contratado, sim, fez uma Copa do Mundo muito boa, foi eleito revelação da Copa, é, foi, enquanto ele jogava pelo Benfica, sem um time de amostragem, sem uma liga tão muito boa, foi vendida por 120 milhões de euros. Outro exemplo, sem ter feito uma Copa do Mundo muito boa, que claro valoriza os jogadores. É o Moisés Caicedo, que é uma posição mais recuada, é um volante, jogava na Premier League, ou seja, tinha uma liga de amostragem maior, mas jogava no Brighton, era um bom jogador no Brighton, mas custou também na faixa dos 100, 120 milhões de libras. O que o Fermin valer 3 vezes menos que o Caicedo, eu acho algo absurdo. Por mais que o Caicedo agora esteja jogando muito no Chelsea. Ele esteja entre os melhores volantes da Premier League. E a janela terminou assim. O saldo do time foi menos 4 milhões de euros, para ver como gasta o Barcelona. Saída do Paul Victor, empréstimo do Yank Pen, o Langley, que ainda bem que saiu por causa do salário, e Alex Vale e Pablo Torre. Também tem. Pronto, exatamente. A saída do Inigo Martins, que eu não estava mostrando ali, o Ansu Fati, que também foi pro Mônaco, e esse outro goleiro que fez a pré-temporada, que agora tá no Granada. As chegadas foi principalmente o Rashford, o Rony, que não foi inscrito para o time principal. É engraçado que o Liverpool acabou de contratar o Isaac com 130 milhões de libras e a janela dele já bate os 500 milhões. Enquanto isso, o Barcelona não consegue inscrever um jogador que custou 2 milhões. Pra você ver a situação do time. E não é só o Barcelona. Não pense que, nossa, o time da gestão péssima e por isso tá assim agora. Também, também é por isso. Mas a La Liga toda é assim. A gestão do Tebas acaba por quase matar a Liga. Tipo, até antes da primeira rodada, apenas 12 times, 12 times tinham todos os jogadores inscritos. O que torna metade da liga, um pouco menos da metade, com jogadores que ainda não totalmente inscritos no time, sem saber se vão conseguir jogar ou não. O Barcelona teve um problema com isso na temporada passada do Dani Olmo, que venceu nos tribunais e ele conseguiu jogar. Mas, tipo, se eu não me engano, foi o Getafe ou o Osasuna, algum desses dois times, que não conseguiram, que até antes da primeira rodada, eu acho que foi o Getafe, eles faltavam 10 jogadores para serem inscritos. E ainda assim ganharam a primeira rodada com laterais no sistema defensivo todo composto por laterais e um atacante no meio campo. E ainda ganharam a primeira rodada. Agora só não vou me lembrar de quem. E é uma gestão do Tebas que prejudica muito a liga, que não faz os melhores jogadores
irem para se interessarem por esses times, não permite os times se interessarem em contratar os jogadores, pois não se sabem se vão conseguir inscrever, não impede jogadores até mais baratos de tentarem ir para times dessa liga, pois eles não sabem se vão conseguir jogar. O Laporta sempre prometeu, não, vai dar tudo certo, vai se inscrever. Agora o Rony foi inscrito no time B e jogará a temporada por lá. Mas no geral é isso que eu tenho pra falar. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo sobre a janela mais em geral, sobre times da Premier League principalmente, sobre o Antony de volta pra La Liga e no Betis, que renovou até 2030. E eu acho que eu vou lançar esse vídeo. Mas sobre isso é só. E muito obrigado para quem chegou até o final. Estaremos de volta em breve. Próximo jogo do Barcelona é após a data FIFA. Talvez eu faça algo relacionado à data FIFA e aos jogos da seleção brasileira. E vai ser contra o Valência já no Camp Nou. Teremos a reestreia do Camp Nou nesse jogo. Também um jogo muito importante em breve que vai ser do Newcastle na Champions. E muito obrigado. Valeu!